Vamos chamar já aqui para conversar conosco nosso querido amigo, jornalista e analista político, Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária. Bom dia, Rui, tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo jóia. Vou logo dar uma voadora. Vai ter golpe, Rui, ou não vai? Não acredito, não. Eu acho que isso é mais uma queda de braço entre o Bolsonaro e o STF, ou seja, um outro setor da burguesia, né? Que é o setor da chamada terceira via. Não acho que estava previsto também nenhum golpe. O Bolsonaro ele está exercendo uma pressão sobre o STF, que é nesse momento aqui é o grande instrumento que os adversários dele dentro da burguesia têm, né? Uma vez que ele está no executivo, controla a Câmara, e o pessoal tem isso daí, a imprensa, né? A grande imprensa golpista, né? Está do lado desse outro setor. Eu acho que houve uma queda de braço, o Bolsonaro ameaçou, né? Para aliviar a pressão que ele está sofrendo. Na minha opinião, ele se saiu bem da situação. Ele não se saiu mal, não. A burguesia, eu acredito, não tem muita bala na agulha, não, para enfrentar o Bolsonaro. Eles mais blefaram do que qualquer outra coisa. Tanto que os atos públicos foram caracterizados como atos golpistas para invadir o STF e não aconteceu nada, né? Os atos estão aí. As pessoas que foram atacadas pelo STF é tudo gente de segunda linha, né? Não é ninguém do primeiro time bolsonarista. Me dá a impressão de que o Bolsonaro vai tranquilo, né? Quer dizer, vai tranquilo. Nesse enfrentamento ele perdeu muito voto, principalmente na classe média, né? Que é o objetivo de todo esse verdadeiro circo que se armou aí, é diminuir a votação do Bolsonaro para poder resolver a eleição de 2022. Como eles não conseguem acabar com o Bolsonaro totalmente do ponto de vista eleitoral, a impressão que se dá é que eles estão levando a eleição para uma situação mais confortável para eles, né? É o projeto da terceira via. A terceira via apareceu Dória, né? Eu não sei se você acompanhou o que aconteceu em São Paulo, mas em São Paulo Dória proibiu o ato da esquerda. Sim. Que é uma coisa inadmissível, porque ele, em primeiro lugar, não tem direito de fazer isso daí. Pois é. Mas, veja bem, ele primeiro entregou a Paulista para os bolsonaristas, e depois ele proibiu a esquerda de fazer o ato em outro lugar. Segundo ele, a existência de dois atos na cidade é uma espécie de guerra civil, né? O que é uma desculpa. Não, também não tem importância a desculpa, porque as pessoas têm o direito de se manifestar. Sim. Mas mostra também que é um acordo com o Bolsonaro, né? Ele permitiu do Bolsonaro, que, segundo ele mesmo e a imprensa, seria um ato golpista, e proibiu da esquerda, que seria contra o golpe. Então, eu acho que o Bolsonaro se saiu bem na história, não se saiu mal, não. O ato do dia 7 de setembro, a esquerda decidiu manter, houve uma coletiva de imprensa ontem, onde foi colocado que não, é direito nosso, vamos fazer o ato. E que a prefeitura, né, a rigor, quem teria que se pronunciar sobre o ato seria a prefeitura de São Paulo, seria o governador do estado. A prefeitura falou que, por ela, tá tudo tranquilo, pode fazer o ato. Não que a prefeitura precise aprovar o ato também, né, mas a prefeitura se posicionou favoravelmente ao ato. Eu acho que a burguesia está com uma dificuldade, né, de botar o Bolsonaro ali onde ela quer. E isso daí coloca um sério problema, né? Com essa atitude da burguesia, que para muita gente parece ser assim uma grande ofensiva contra o Bolsonaro, mas não é nada na realidade, é capaz que a terceira via fracasse por esse motivo aí. Porque a terceira via depende muito
do enfrentamento com o Bolsonaro. Nem tanto com Lula, mas com o Bolsonaro. E fracassando a terceira via, você acha que a burguesia nacional se alia imediatamente ao Bolsonaro, que esquece essa ofensiva? Totalmente. Eu acho que a eleição ela tem um padrão que é o seguinte: primeiro, Lula não pode ganhar. Essa é a primeira questão, né? Já tem armado todo um esquema aí para impedir a vitória do Lula. E segundo, vamos ver se nós conseguimos lançar um candidato alternativo ao Bolsonaro, que vá para o segundo turno. Que parece muito difícil, eu entendo, né? Todo mundo acha meio fora do comum a ideia do candidato da terceira via, mas não é tão incomum assim, né? Porque em muitas eleições a burguesia conseguiu fazer com que fosse vitorioso um candidato com muito pouco voto. Eles têm muita capacidade de manipular a eleição, inclusive de fraudar a eleição, né? Nós não podemos... Eu sei que há muita polêmica sobre isso, de repente a esquerda descobriu que o sistema eleitoral brasileiro é inviolável, mas logicamente que isso é uma bobagem, né? Não existe sistema inviolável, não existe classe dominante que não fraude a eleição, se for uma necessidade, né? As pessoas acreditam numa espécie de conto da carochinha, né? Então, eles têm a possibilidade de fazer a terceira via, só que a terceira via precisa ter força real, né? Pois é, deixa eu ver se eu entendi. Pela sua análise, na verdade, essa briga do STF, né, esse embate entre Bolsonaro e o STF, tem muito pouco a ver com as demandas da esquerda, mas como é uma demanda exclusivamente da direita, da burguesia nacional, para emplacar, para enfraquecer o Bolsonaro, para poder emplacar esse nome de terceira via. Mas essa terceira via está ficando cada vez mais complicada, do ponto de vista da escolha do nome, Rui. Quer dizer, os nomes que aparecem, eles se dissolvem no ar imediatamente. Mas assim, quando a gente fala que, eu também acho isso, que quando lá no segundo turno, lá na eleição, não tiver outro nome, eles vão com o Bolsonaro, como é que você desconstrói esse processo, esse embate, esses conflitos e as marcas que isso deixaram nesse conflito de uma hora para outra? Ou você acha que isso também não tem nenhum problema para eles? Não tem problema, na minha opinião. Os jornais vão cair num estado de eu sou neutro, os dois candidatos são ruins, né? Mas não vão fazer campanha, porque não vão fazer campanha contra o Bolsonaro. E vão dar voz aí a muita campanha contra o Lula. Eles sabem fazer isso daí. Bom, na verdade, estou ensinando o Padre Nosso Vigário. Você é jornalista, né? Você sabe como é que a imprensa atua. Chega na hora H, aparece um setor da imprensa começa a atacar o Lula furiosamente, né? O outro setor fala, bom, para mim os dois candidatos são ruins, né? Outro setor fala, é tudo ruim, desestimulando o voto em geral, e uma parte ataca o Lula violentamente. O Lula vai ser atacado já no primeiro turno, vai ser muito atacado, já deu para perceber na imprensa. Tem um editorial da Folha ontem, você viu? Não vi não. Pois é, me passaram, eu achei uma coisa assim, começaram a retrabalhar aquela coisa da falsa simetria entre Lula e Bolsonaro, e que assim, que Lula, não adianta, não é exatamente o que está escrito, mas que não adianta o Lula ter sido absolvido e tal, mas ele vai ter que explicar na campanha as suas relações com as empreiteiras e tal, quer dizer, não tem absolução no mundo que resolva esse problema para o Lula, porque no fato é uma questão ideológica, né? Exatamente. Eu acho que o tema da campanha é o seguinte: foi absolvido por questões técnicas e picaretagem, mas é corrupto. Isso, exatamente. E o Bolsonaro vai falar isso, o Ciro Gomes já fala isso daí. O Ciro Gomes vai ser o marcador do Lula na eleição. Isso aí está claro também, já está absolutamente claro. A função do Ciro Gomes é tirar voto do Lula. E para que apareceu uma pergunta na tela, né? O pessoal falou, como evitar o Lula? Precisa tirar voto dele, precisa dividir o voto da esquerda em vários lugares.
E nós temos que entender o seguinte, nós aqui, nós somos, em grande medida, observadores do processo eleitoral. Mas a burguesia não, a burguesia ela conhece de maneira muito detalhada, ela tem técnicos que vão analisar o voto em cada região do país minuciosamente. E vão ver, né, como é que esse voto pode ser dividido, e vão colocar ali pessoas que vão tirar voto do Lula. Então, quer dizer, o cenário eleitoral é muito complexo mesmo. O Ciro Gomes é o pivô, né, da retirada de voto do Lula. Mas vai aparecer outros aí. Eu acho que uma parte do PSOL, do PSB, vão trabalhar, da rede, né? Você imagina, por exemplo, no Amapá, estado pequeno, não é decisivo na eleição, mas só para exemplificar. No Amapá, ou em... acho que é Amapá. A rede tem uma presença grande lá. Sim, o senador Randolph, o prefeito de Macapá. Exatamente. Aí o que acontece? A imprensa local, para tirar voto do Lula, joga peso no Randolph, que teve na CPI da Covid, que aparece como grande bolsonarista. Eles vão apoiar algum candidato, Ciro Gomes, por exemplo. Divide o voto aí. Aí você pega outro estado, tem outra pessoa. Pega outro estado, tem outra pessoa. Eles vão juntar um time aí de esquerdistas, entre aspas, né, que vão tirar voto do Lula. Então, eles vão procurar nivelar o campo por baixo. E aí o candidato, a ideia deles, né, não estou dizendo que vai acontecer, porque isso aí é uma operação complexa. O candidato da terceira via iria para o segundo turno com pouco voto. Ele poderia ir, inclusive, com menos voto do que o Bolsonaro. Porque se ele for para o segundo turno, a esquerda já está adestrada, treinada para votar no candidato anti-bolsonarista. Quer dizer, é todo um jogo, né? Tem que saber jogar e, infelizmente, né? Infelizmente não, é a realidade. A esquerda não é dona desse jogo. A esquerda é meio que, nesse jogo, está na segunda divisão, né? A burguesia que controla isso daí e controla muito bem, né? Controla muito bem. E tem a fraude também. Em última instância, fraude da eleição. Eu sei que muita gente que ouve fica meio boquiaberto, né? Nossa, mas vão fraudar a eleição. A eleição é fraudada de maneira sistemática no Brasil, desde que o governo imperial chamou a primeira eleição, essa eleição é fraudada. E por que não fraudaram as eleições que o Lula e a Dilma ganharam, por exemplo, Rui? Quer dizer, a burguesia tinha esse poder, poderia tê-lo feito, mas aparentemente não fez, não? É que a fraude, né, ela depende muito... A fraude não é uma questão puramente técnica, né? Ela é uma questão política. Se você exagerar na fraude, ela vai acabar aparecendo e vai colocar em questão a eleição. Então, se os candidatos eles têm uma votação muito grande, o que você pode fazer é diminuir essa votação. Mas você inverter a votação é complicado. Pode levar a uma crise política muito grande, né? Quer dizer, a fraude é um instrumento limitado de ação, não é uma coisa absoluta, porque todo mundo pensa assim, né? Se eu posso fraudar, por que eu não posso pegar o candidato que tem 1 voto e fazer ele vitorioso contra o candidato que tem 1 milhão de votos? Porque isso daí não vai colar, não vai... O pessoal vai acabar rastreando essa fraude, muito exagerada, né? A fraude ela tem que ser comedida. Então, por exemplo, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro, e aí você vê ali a diferença e você põe a fraude, né? Por isso que o PT ganhou as eleições, né? O PT tem muito voto, não é assim como o pessoal pensa. Lula tem muito voto. Você vê, né? Na eleição passada, com tudo que aconteceu, derrubaram a Dilma, o Haddad, que, me desculpem aí os apoiadores do Haddad, não é nada pessoal contra ele também, é um candidato muito fraco, foi para o segundo turno. Foi com 45 milhões de votos. Tá, mas aí é transferência mesmo de voto, né, Rui? É transferência de voto
do Lula para o Haddad, né? Mas o que eu quero mostrar com isso é que a votação do PT é muito impressionante. Sim. Quer dizer, nas piores condições, as piores possíveis. Eu não sei se você tem uma avaliação disso, mas, por exemplo, a eleição de 2008 para o PT era a pior eleição que ele já enfrentou até hoje. Eu encontrei um organizador da campanha do PT, um pouco 2008? antes... 2018, perdão. 2018. Eu encontrei um pouco antes da eleição municipal, que antecedeu a eleição de 2018, um velho organizador da campanha do PT, quando tive uma conversa com ele. Então ele falou assim, bom, agora, depois de todo esse rolo, o PT voltou à situação de 1982. Eu até me espantei, falei, pô, em 1982 o PT ganhou uma prefeitura. Ele falou, não é isso. Eu acho que o Lula foi candidato ao governo de São Paulo em 82, não foi? Teve 11% do voto naquela época. Era uma coisa impressionante, né? Na época era impressionante. Aí ele falou, não é isso, o PT vai ganhar prefeituras e tal. É que, do ponto de vista da estrutura, né, de apoio e tudo mais, nós voltamos àquela época. Quer dizer, nós perdemos todo o apoio que a gente conquistou durante a campanha, durante a presidência do Lula e da Dilma, né? Apoio de figurões, de milionários, etc. e tal. Meio assim, voltamos a estaca zero em termos de financiamento, fora o fundo eleitoral. Bom, aí o que acontece? Com esse retrocesso organizativo, o Haddad foi para o segundo turno, fácil. Não é que foi suado, foi fácil. O Lula na cadeia. Então, quer dizer, o PT é uma grande ameaça eleitoral. O PT tem muito mais voto do que parece, né? Por exemplo, a gente pode acreditar, não é? Lógico que tudo são suposições, que a votação do Haddad, por exemplo, foi maior do que a que ele teve. Podemos especular sobre isso. Não seria absurdo, não. Quer dizer, com o PT, é possível a fraude mesmo. Mesmo o PT ganhando, para diminuir o voto do PT. O Lula nunca ganhou no primeiro turno, você reparou isso aí? É verdade, é verdade. Você estava falando isso, eu estava me lembrando disso, com toda a popularidade do... Se bem que, assim, na primeira eleição, em 2002, ele vinha ali de uma luta contra o governo, contra o PSDB, contra as estruturas já muito coisa, ganhou no segundo turno. Na segunda eleição, ele tinha passado pelo massacre do Mensalão. Tinha havido uma sangria, né? Mas é verdade, o PT nunca ganhou no primeiro turno. O Fernando Henrique Cardoso, que é um sujeito infinitamente mais fraco do que o Lula, do ponto de vista eleitoral, ganhou as duas eleições do primeiro turno. Pois é. Isso daí significa que a votação do PT foi artificialmente diminuída. E pode ter sido através da fraude, por que não? Porque também você não frauda a eleição só para ganhar. Às vezes você frauda a eleição para perder por menos, né? Para diminuir a autoridade política do adversário. Esse não é um argumento que o Bolsonaro usa, dizendo que, na verdade, teve fraude, ele ganhou. Mas, pô, você ganhou a eleição. Não, mas tiraram de mim, sei lá, 12 milhões de votos, eu teria ganho no primeiro turno. Esse é um argumento que o Bolsonaro usa com bastante frequência, não, Rui? Ele usa, mas eu não vejo a legitimidade, assim, a legitimidade precisaria estar na análise da situação, né? A burguesia toda apoiou o Bolsonaro. Então, por exemplo, quem teria fraudado? O PT? Totalmente inverossímil. O PT não tem esse poder de fraude. Então precisa ver, né? Que as pessoas que controlam a eleição, elas apoiaram o Bolsonaro. Ele reclama da fraude agora, porque é possível que fraudem contra ele agora também. Por que não? Mas na eleição passada não faz sentido político. Quem teria fraudado? Rui, ontem eu estive aqui conversando com a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, e a gente falou sobre uma coisa, um assunto que me interessa muito. A gente já conversou algumas vezes, mas assim, que continua me chamando muito a atenção. A expressão, o termo socialismo sumiu das bandeiras da esquerda brasileira, desapareceu. E nesse embate eleitoral que se anuncia para 2022, aí é que sumiu de vez mesmo, assim, não tem mais, não faz mais parte do vocabulário da esquerda brasileira, né, a palavra socialismo, simplesmente desapareceu.
Você acha assim que, voltando o PT ao governo, voltando o partido de esquerda ao governo e tal, é possível retomar essa discussão sobre socialismo no Brasil, ou a gente está condenado a nunca mais tocar nesse tema dentro da política brasileira? Não, eu acho que o socialismo vai ressurgir no Brasil. Até já eu vi pesquisas que foram feitas fora de época eleitoral e tudo, mais ou menos gratuitamente, onde uma maioria da população brasileira se declara socialista. O problema é que a esquerda não tem serventia nenhuma para o socialismo, né? É uma esquerda democrática, ela não é uma esquerda socialista. Essa que é a grande realidade. Democrática no sentido liberal. No sentido liberal, de adaptação a essa contrafação, essa paródia de democracia que existe no Brasil, né? Então, eles são a favor de manter o regime político atual, que está completamente despedaçado, como a gente viu, né? O governador do estado vem aí e proíbe a esquerda de se manifestar. Isso é um exemplo muito marcante de que o regime político está em crise, né? A desfaçatez, a tranquilidade com que ele fez isso daí. Uma das tarefas da esquerda que se diz marxista, revolucionária, que tem muito no Brasil, muita gente se diz marxista, né? Seria fazer a propaganda do socialismo, lógico, educar os trabalhadores, os setores mais combativos da classe média, a juventude, na ideia do socialismo, na ideia de que o nosso objetivo é acabar com o capitalismo, é implantar um novo regime social, mas ninguém fala disso daí. Quer dizer, nós falamos, né? E falamos Sim, bastante. Alguns grupos falam. Alguns grupos falam, mas são vozes isoladas nesse sentido. Mas assim, continua me chamando muita atenção isso, assim, é um assunto que eu acho que diz respeito a todos nós. Eu não sei porquê, Rui, né? Acho que é por causa da nossa idade e tal, vão ficando mais vezes. Para mim é muito claro que não há mais nenhuma solução dentro do capitalismo, nenhuma solução, nenhuma. Não. Todas já foram tentadas, né? Todas, de alguma forma, já foram tentadas. As conciliações todas já foram feitas. Né? Os 13 anos do PT, eu acho que para mim são fundamentais para se entender isso. Fizeram todas as reformas possíveis dentro do capitalismo, fizeram todas as reformas possíveis para melhorar a vida das pessoas, para melhorar as relações institucionais e tal, e foram copiados cruelmente, friamente, pela burguesia nacional, pelo capital, né? Foram assim, sem nenhuma resistência. De uma hora para outra, tudo se desmanchou, né? Tudo foi destruído no dia seguinte. Então, assim, já está muito claro que não há solução para a classe trabalhadora dentro do capitalismo. No entanto, continua sendo muito difícil você conscientizar as pessoas sobre isso por várias razões. Eu acho, não sei se você concorda, que uma dessas razões é a religião, é a influência das igrejas neopentecostais nas comunidades mais pobres, no pezinato. Você acha que é isso ou eu estou errado? Não, acho que não. Não acho que é isso, não. Eu acho que é possível você abordar uma pessoa que é religiosa com a questão do socialismo, né? Os velhos socialistas, eles faziam muito isso, né? Eu não sei se você conhece, tem um texto que eu considero uma verdadeira obra-prima do tema, né? Que é o texto da Rosa Luxemburgo sobre o socialismo e as igrejas, que trata desse tema justamente. Eu considero uma obra-prima do marxismo esse texto aí. Ela explica, a explicação dela é muito hábil, né? Ela mostra o seguinte, que o cristianismo é uma forma de socialismo. Há uma identidade aí entre a pessoa que é cristã e o socialista, né? Jesus era socialista. Um excelente argumento, e ela exemplifica e tal. Depois ela critica a atitude política das igrejas e tal, quer dizer, uma maneira bem habilidosa de introduzir o problema para uma pessoa que não é socialista e que é religiosa. E eu fiz o teste desse debate, desse ângulo de debate. Eu fui convidado para debater numa igreja que é chamada Primeira Igreja Batista, que fica em São Bernardo do Campo, Santo André, não sei. Uma igreja importante, né? E no debate, não era um debate, era uma exposição minha, né? Estavam lá todos os pastores da igreja, quer dizer, o pessoal que é bem doutrinado, que conhece, que estuda aí a Bíblia, né?
que faz curso, etc. e tal. Aí eu apresentei essa tese. Falei, olha, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que nós que somos comunistas, nós temos muito em comum com o cristianismo. Eu expliquei que o cristianismo das origens era um socialismo, um comunismo primitivo e tal. Expliquei a diferença entre o comunismo de Jesus Cristo, né, tal como a gente pode interpretar a partir da Bíblia, o comunismo marxista, né, e falei, a única diferença fundamental mesmo que existe entre as duas concepções é que vocês, como religiosos, vocês são pacifistas e nós somos a favor de uma revolução armada. O único argumento que eles tiveram durante todo o debate foi esse que eu mesmo dei para eles. Porque a ideia de que o cristianismo é um comunismo, eles não conseguiram rebater. Ninguém levantou lá e falou, não, isso aí é bobagem. Aí a hora que eu saí do debate, duas senhoras se aproximaram de mim, né, e falaram assim, né, olha, você olha na sua Bíblia, né, no livro tal, versículo tal, que a Bíblia fala exatamente isso aí que você falou. Né? Aí eu anotei e falei, é um texto dos profetas do Antigo Testamento, que os profetas do Antigo Testamento, eles refletem muito a sociedade comunista primitiva, né? Quer dizer, o pessoal não só concordou, ficou sem argumento contra, como até achou bom, por que não, né? Finalmente, a pessoa religiosa, uma maioria, né? Tem uma minoria que não é assim, é uma pessoa caritativa, se preocupa com o outro. É a questão, mas assim, a discussão sobre caridade, né, de caritatismo, enfim, e socialismo não é um pouco distorcida? Uma coisa é você fazer caridade, outra é você tomar os meios de produção, outra coisa é você fazer divisão de riqueza a partir de um modelo revolucionário. Essa coisa da caridade, na verdade, me cansa muito. Essa história. Isso essa coisa cristã da caridade, né, que distribui cobertor no inverno, e aí manda prato o socialismo dos ricos, né, para os pobres. Exatamente. Você tem a coisa do chá beneficente. Exatamente. Não, eu concordo. O que eu acho é que a pessoa que tem esse espírito de ajudar o outro, ela é suscetível à ideia de que deveria haver igualdade social, né? E ela sabe, muita gente que lê a Bíblia, eu estou falando, logicamente, das pessoas que realmente acreditam naquilo, né? Tem muito vigarista aí no meio. As pessoas que realmente acreditam naquilo, elas sabem que a igreja deveria ser... Todas as igrejas deveriam ter uma posição de igualdade, né? Como pregou a teologia da libertação. Exatamente. Elas sabem disso, aí os pastores, muitos não falam nada, porque eles também acreditam, e outros procuram desviar o pessoal desse objetivo, né? Mas eu acho que não é difícil, a tese toda é a seguinte, não é tão difícil assim de fazer uma propaganda socialista no meio religioso, né? Eu tive um debate com outra pessoa, a pessoa falou assim, não, a única pessoa que a gente pode levar a sério é Jesus Cristo. Eu falei, bom, se as pessoas realmente levassem a sério, o mundo seria diferente, porque Cristo falava o seguinte, você tem que tirar a camisa do seu corpo e dar para o seu vizinho, né? Eu não vejo muito cristão fazendo isso, não. É mais fácil o cristão ir lá pegar o pobre e tirar a camisa dele, né? Aí ele também ficou sem argumento. Quer dizer, eu acho que sim, os socialistas antigos mostraram que dá para fazer uma propaganda. Basta você tem que ter paciência, você tem que ter boa vontade, você tem que ter uma empatia humana, né, para conseguir fazer propaganda no meio dos outros, mas eu não vejo que seja uma barreira que você não possa atravessar, não. Eu vejo muitos pastores, eu tenho um amigo de infância que virou pastor, e por curiosidade, eu às vezes vejo ele pregando na internet e tal, é bolsonarista, né? Mas assim, ele prega exatamente isso, a caridade e tal, e é bolsonarista. Ele prega exatamente isso. Pega a caridade, o amor entre os homens, o amor ao próximo, essa coisa e tal, mas é bolsonarista. Porque, no fundo, eu acho que esse discurso é muito hipócrita, né? É um discurso voltado para contenção social, para controle das pessoas, e não para o bem-estar delas, né?
Então, assim, a minha birra com essa história, até com essa discussão sobre se Cristo era socialista ou não, Cristo me parece muito mais uma figura ao nível de Gandhi do que de Lenin. Não tem. Não, sem dúvida. Sim. Não, mas Gandhi não era socialista, né? Não, isso que eu estou dizendo, mas me parece, o Cristo parece muito mais essa coisa de Gandhi, a não violência, você, né, se acomodar, aceitar as coisas como elas são. Você não vejo. Cristo não era um revolucionário no sentido de que ele uniu os cristãos para derrotar o Império Romano. Pelo contrário, né? A Deus que é de Deus, e a César que é de César, e a Deus que é de Deus, não é isso? Mas há interpretações da Bíblia, né, mais materialistas, que mostram que, muito provavelmente, esse comunismo... primeiro que os cristãos eram comunistas mesmo, né? Era um comunismo que viviam de forma comunitária, isso. Abandonavam a propriedade, né? Tem a frase famosa que Jesus fala para Lázaro, né? Abandona tudo que tens e me siga, né? Aí o Lázaro, logicamente, como todo rico, falou: opa, mas espera um pouquinho, abandona tudo. Aí vem tudo. Tudo. Aí Jesus fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles eram comunistas mesmo. Isso aí é muito, muito pouco posto em dúvida. E há alguns que falam que esse comunismo não era tão pacifista assim como se prega, não. Que isso é uma distorção, né? É lógico que é confuso porque não há documentos, é uma história muito confusa. Mas há dados no Testamento, no Novo Testamento, que mostra que Jesus não era tão pacífico assim, né? Ele em várias oportunidades ele tem gestos mais revolucionários. Ele surta. Ele surta. Ele surta, e ele fala também, né? Eu não vim aqui para unificar, eu vim para dividir, né? Eu vim para tirar o filho da mãe e tal, uma coisa assim meio que a igreja não repete muito, porque é meio radical. Eu acredito, né, tudo que eu já li, os socialistas fizeram uma pesquisa que era um agrupamento, uma organização de tipo comunista, com tendências revolucionárias, pelo menos, contra o Império Romano. Isso daí foi sendo adulterado ao longo do tempo, né? Só para colocar, né, até para os interessados lerem, né? Existe um livro muito bom sobre isso, né? Muito, muito, muito bom. Há muitos livros bons, mas esse é particularmente bom. É o livro do Karl Kautsky, que era o ideólogo da Segunda Internacional, que se chama As Origens do Cristianismo, onde ele apresenta o estado da pesquisa na época dele e tal, e ele mostra a realidade, né, do que foi o cristianismo nos primeiros momentos e tal. Ele mostra muitos dados importantes e características do cristianismo. Eu acho que todo militante de esquerda deveria ler, porque fatalmente você vai encontrar um religioso pela frente para tentar convencê-lo das suas posições políticas, né? Certo, quer dizer, o PCO pode ser inclusive o Partido Cristão Operário, pelo que eu estou entendendo, é isso? Não, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, sempre tive. Eu discuti muito com religiosos. Uhum. Ainda discute, quer dizer, você ainda congrega religiosos nesse debate com vocês? Você acha que é uma coisa que tem que ser permanente? Não, volta e meia aparece, sim. Já tive, em curso que eu dei, tive que discutir com pessoas que acreditavam em Deus e até acreditavam na Bíblia, né? E eu me sinto preparado para o debate, né? Vamos aproveitar então, já que a gente está falando de religião, e conversar um pouco sobre os talibãs. Eu sei que você acompanha a política internacional, a geopolítica com muito acuro. Eu queria saber eu tenho uma impressão que eu queria dividir contigo, que eu acho que, na verdade, o Biden conseguiu o que ele queria. Ele está conseguindo uma guerra, mais uma guerra naquela região, para ele gastar o dinheiro do seu complexo industrial militar, né? Teve um ataque supostamente do Estado Islâmico, lá matou já mais de 100 pessoas no aeroporto de Cabul, e o Biden está conseguindo, voltou aquele discurso, né, de salvação internacional, diz que os Estados Unidos vão se vingar, que eles vão pagar pelo que estão fazendo. Me parece que a saída dos Estados Unidos, a chegada do Talibã e esse ataque do Estado Islâmico está se pronunciando uma nova e terrível guerra naquela região, né, Rui?
Não sei, não me parece que à primeira vista seja isso que vai acontecer. Tá? Primeiro porque eu acompanhei bem a análise da imprensa burguesa internacional, quer dizer, os cachorros muito grandes da burguesia, e eles consideraram todos que a questão do Afeganistão foi um desastre incalculável. Né? É uma unanimidade. Eles falam, a palavra que mais aparece na imprensa, principalmente norte-americana e britânica, é a palavra debacle. Né? É uma catástrofe. Então, eles acham, ninguém deu a entender que dá para voltar lá, ou que vale a pena voltar lá. E eles estão discutindo ainda, nem chegaram numa conclusão sobre como recuperar o prestígio militar dos Estados Unidos. Então, o ataque de ontem, o ataque acabou de acontecer, né? As declarações de primeira mão são... A gente tem que ver, né? Tem que analisar todo o debate que vai se abrir no interior da burguesia. Eu acho que aprofunda a crise, esse ataque. Porque o Talibã fez um acordo com os norte-americanos, falou, fiquem aí com o aeroporto, né? Evacuem essa gente, nós não queremos pessoal aqui. Se quiserem ficar também ficam, mas o Talibã foi extremamente flexível, né? Ao contrário do que o pessoal achava. Mas os norte-americanos não estão conseguindo tirar o povo de lá. É um problema muito grave. Eles fizeram uma coisa assim que demonstra uma incompetência inacreditável. E aí houve esse ataque de uma organização que é ligada ao ISIS, né? Ao Estado Islâmico, que ficou com o saco cheio, que o Talibã deixa aquela lambança no aeroporto, o negócio não se decide, etc. e tal, e atacaram, mataram 13 militares norte-americanos, que piora a situação. Porque não só foi um desastre, uma debacle, uma desorganização total, como agora o pessoal está matando o soldado americano que está lá no negócio. Eu acho que o Biden ele tem que latir grosso, mas se ele vai conseguir fazer alguma coisa, essa que é a pergunta, né? Eu não estou vendo muito por onde seja a escapatória dele. Eu acho que a única escapatória dele é procurar o Talibã e falar, ou vocês controlam esses caras aí, ou nós vamos bombardear aqui, fazer alguma loucura. Mas é só para, na minha opinião, é para salvar a face, né? Para limpar a cara, para salvar as aparências. A situação é muito grave. O pessoal nem calcula a crise que se abriu no interior do governo norte-americano e do imperialismo. Eu li as matérias com cuidado e você sente a transpiração, o suor de medo, né, do imperialismo mundial por causa do Afeganistão. E você acha que, assim, que há a possibilidade de guerra lá, com esse ataque e com o Biden latindo grosso, como você diz, assim, pode ser uma solução dos americanos podendo fazer um bombardeio lá, nem que seja uma coisa para salvar as aparências? Isso é possível. É possível porque o Talibã não tem defesa contra os bombardeios, né? Agora, o bombardeio teria um caráter criminoso, né? Porque eles vão bombardear o quê? Agora o Talibã está nas cidades, né? Pois é, mas assim, eles se apropriaram do armamento das Forças Armadas afegãs, que inclusive tinha uma força aérea e tal. Assim, eu não sei, eu não acompanho com tanta presteza como você, mas depois que eu vi o Biden fazendo aquele discurso, aquela coisa de filme de Hollywood, eles vão pagar por isso, né? Nós vamos atrás deles, vamos caçá-los e eles vão pagar por isso, me pareceu o prenúncio de uma nova invasão do Iraque. Né? De um novo. Não, acho difícil, sim. Muito difícil. Depois dessa derrota, o pessoal não vai querer voltar. Engraçado, Rui, que assim, a imprensa internacional fala sempre em derrota, mas aqui no Brasil há uma dificuldade enorme de se usar essa expressão na mídia brasileira, né? O Brasil, nesse ponto aí, isso aí é o que o pessoal da burguesia chama, né? Uma jabuticaba, né? Uma coisa só tem no Brasil, né? Só no Brasil que o pessoal acha que a derrota dos Estados Unidos a esquerda acha que foi negativa, a imprensa fala que não foi derrota, só no Brasil. Você lê a imprensa internacional, inclusive da esquerda, todo mundo achou que foi uma grande vitória
do mundo contra o Império Norte-Americano. Agora, no Brasil, a esquerda um mau sinal, viu? Um mau sinal. Eu acho que, sabe por quê? Se faz uma avaliação emocional de que não se pode comemorar a vitória do Talibã sobre o imperialismo, porque o Talibã é a encarnação do mal. E aí você não pode comemorar. Então, todo mundo que comemorou, você sabe muito melhor do que todos nós, o PCO que comemorou, fez matéria, artigo, recentemente fez um card, que eu sei que vocês gostam até de provocar também, um card dizendo assim, quem não apoia a vitória do Talibã apoia os opressores. E isso bate muito fundo. Aí eu acho que tem a ver também com um pouco da irracionalidade cristã, de que, não, como é que eles venceram os americanos, mas não houve uma vitória. Que é uma coisa maluca. Isso. É uma coisa eles maluca. venceram, não houve uma vitória porque eles são maus. É uma coisa religiosa, né? Religiosa, eu acho que tem a ver com isso também, tem uma visão. E assim, se sucedem, não adianta nascer desconfiado. Sucede uma série de matérias sobre o terror dos talibãs. E assim, não tem fonte, não tem, sabe, são depoimentos assim de pessoas que você vê visivelmente ligadas à mídia internacional, aos Estados Unidos. Eu agora mesmo recebi um card de uma palestra que vai ter o Paulo Guedes e a Malala. A Malala, aquela moça afegã. Que levou um tiro porque queria estudar, aquela história que juntava os livros, escondia os livros na caverna, e aí levava os livros, e ela queria estudar, atiraram nela porque queria estudar. Eu desconfio profundamente dessa história. Me parece muito com aquela Ioni, aquela cubana, né, perseguida porque queria a liberdade. E aí, assim, essa Malala, pelo que eu estou entendendo, ela ganha rios de dinheiro fazendo palestras nos Estados Unidos, na Europa e agora no Brasil com Paulo Guedes. Meio esquisito, né? Pois é, então assim, eu não quero nem duvidar da moça se ela levou um tiro, realmente levou o tiro, sofreu e tal, mas assim, obviamente que isso está sendo instrumentalizado para demonizar qualquer ação contra o império naquela região do país. É a mesma coisa, não sei se você já viu, tem uma mocinha que faz palestras pelo mundo, tem um vídeo dela que foi um sucesso no YouTube, que ela veio da Coreia do Norte. E ela fugiu para a Coreia do Sul. Aí a saga dela é uma coisa inacreditável. Ela foi arrastada, foi queimada, teve os cabelos arrancados, teve as unhas arrancadas, foi estuprada, depois dormiu no meio das pedras, passou uma semana no frio, né? E assim, e ela fala aquelas coisas, vai chorando e tal, e aquilo é usado como uma propaganda massiva contra a Coreia Popular, uma coisa inacreditável, sem nenhuma confirmação que não seja o depoimento. Me parece um pouco a coisa da Malala também, e isso é instrumentalizado, sobretudo na mídia brasileira, eu acho que para consolidar esse discurso de que não houve vitória do Talibã lá no Afeganistão, né? Que eles venceram, derrotaram os Estados Unidos fugiu, mas não houve vitória. Então eu acho que é isso. É muito estranho. É uma tese que a lógica não consegue sustentar, né? Eu vi muito disso daí, até gente de esquerda que falava, não, tudo bem, a derrota dos Estados Unidos é boa, mas a vitória do Talibã é ruim, mas é a mesma coisa. A derrota de um é a vitória do outro, é o mesmo fenômeno, né? Olha só, um amigo meu que chefia o Acnur me mandou uns dados. Acnur é o Alto Comissariado de Refugiados da ONU. Nos últimos 20 anos, ou seja, nos anos de dominação estadunidense no Afeganistão, houve um êxodo de 2,6 milhões de afegãos. Interessante. Que fugiram do país. Ué, se era tão bom, se era tão maravilhoso a presença americana, se as mulheres viviam o apogeu da sua liberdade, se a liberdade graçava nas ruas, nas escolas, nas esquinas, nos campos verdejantes de papoula, por que 2,6 milhões de afegãos fugiram do país? 90% foram para o Paquistão, os outros para regiões próximas. Então não faz sentido. Era tudo lindo, maravilhoso, por que houve esse êxodo? Aqui na realidade era horrível, né? Claro que era horrível.
povo submetido a outro povo vive bem? Isso não existe, Rui. Não existe. Ninguém gostaria disso. Ninguém gosta de ser dominado, escravizado, colonizado. Ontem eu estava conversando com meu irmão, e ele falou, vou te mandar aqui um PDF de um livro, que é um depoimento de um soldado da SAS. Você conhece, naquela Força Especial Britânica, que é considerada a melhor e a mais violenta do planeta Terra. Então ele fala que é um depoimento de uma pessoa que fala bem da SAS, mostra a eficiência da SAS. E no livro ele mostra que eles iam numa cidade e eles invadiam casa por casa, né? Batiam nas pessoas, etc. e tal, atrás do Talibã. Era um regime de terror. Isso é depoimento da pessoa que acha que está fazendo bem. Não é um propagandista inimigo. Houve muita tortura, houve muita corrupção, houve muita violência, né? Calcula-se que morreram 500 mil afegãos durante a guerra, né? Os Estados Unidos gastou 2 trilhões para destruir o país e corromper uma parcela da população para formar um governo, e tudo caiu de podre, né? Tem que ter sido uma experiência muito espantosa. Eu também não acredito, eu já vi isso daí contra o Saddam Hussein. Eu vi essa campanha. Saddam Hussein parecia o pior monstro que o mundo já tinha concebido, né? E eu conheci um cineasta italiano que foi várias vezes ao Iraque, e eu conversei com ele longamente, tal, e ele falou o seguinte: não, o Iraque, primeiro, era um dos países mais industrializados do Oriente Médio, né? Tinha uma indústria própria, nacional, porque o governo do Saddam Hussein era o governo nacionalista. Era o país com o melhor serviço social no Oriente Médio. E era o país que mais respeitava a diversidade ideológica. Inclusive, eles davam dinheiro para todas as igrejas, xiita, sunita. Quer dizer, quando você vê isso daí, você vê que a propaganda era uma propaganda criminosa. Era uma ditadura? Era uma ditadura, sem dúvida nenhuma. Porque no Oriente Médio não tem democracia. Não existe naquela região. Mas não era uma ditadura como eles pintavam. Era um regime político que tinha uma série de qualidades positivas. E eles pintaram o homem assim como se ele fosse o pior monstro que jamais existiu na face da Terra. É propaganda imperialista, né? E o pessoal desavisado, né, e outros interessados acreditam nessas baboseiras. Tá certo. Olha só, Rui, vou dar aquela pausa aqui para a gente fazer o choro, fazer um voo solo. Em seguida eu volto aqui com superchats para você. Muita gente, quase 3 mil pessoas ao vivo. Quem já está entrando, por favor, não esquece de colocar aqui nossa moedinha virtual, da nossa cestinha virtual, que é o Super Sticker de 99 centavos, que é o nosso ingresso simbólico e solidário, né? Nosso combinado que está dando super certo, muita gente entrando aqui e colocando aqui a sua moedinha. Então, quem está entrando agora, está participando do chat, né? Está gostando da conversa, está gostando da nossa conversa com o Rui Costa Pimenta, então entra aqui, bota um superchatzinho, bota um super stickerzinho, manda ver, porque a gente precisa muito dessa grana, mas o que a gente precisa mesmo é o quê, Saragóis? É disso. Cartolina colorida. Isso, tá aí tomando seu suco, Saragóis, uma vitamina de abacate. Não conseguiu colocar tempo, mas tá certo. Olha aí, ó. Você pode se tornar membro por R$ 2,99 por mês. Por mês, né? Eu sei que eu falo todo dia, mas eu não posso deixar de repetir. Gente, a gente precisa de membros para poder manter a nossa renda fixa, a nossa capacidade de planejamento, a nossa força de trabalho e a nossa coragem para enfrentar esses embates políticos eleitorais que se avizinham e que não serão fáceis. Então, a gente tem que estar aqui de pé. Esse financiamento diário da live é fundamental para a gente funcionar. Nós já temos 2 membros, não é isso, Sara? Acho que faltam 3 membros, é isso? Quantos membros a gente já tem aí? Nós temos 3 membros ou faltam 3 membros? Faltam 3 membros. Então a gente tem 2 membros. Eu espero até o. Não, a gente tem 3 membros e faltam 2 membros. É isso. Saragóis está me explicando lá dos nossos estúdios. Então faltam 2 membros, né? Eu tenho certeza que a gente fecha isso. Não podemos fechar a nossa live numa sexta-feira
sem ter os nossos 5 membros, que é uma coisa muito, muito singela, né? 5 membros por live, 3.000 pessoas quase nos vendo. Então, por favor, não se acanhem. Por R$ 2,99 você pode virar membro. Entrou mais um membro aqui agora, não sei se é o terceiro ou o quarto, eu não vou ficar fazendo essa conta agora, que eu estou errando toda hora. E lembrando que você pode se tornar membro diamante. Segundo informações de bastidor que eu tenho aqui com o Saragóis, muita gente está virando cartão de crédito hoje. Então, se você se tornar membro diamante por R$ 99,99, você ganha o quê? Essa camiseta aqui, ó. Finalmente vou mostrar a camiseta, Saragóis. A minha deu uma manchada aqui na máquina de lavar, mas ó, DCM, a camiseta legal, camiseta maneira, de alta qualidade, entendeu? Você ganha também a nossa caneca do DCM, ganha assim, tudo paramentado com coisas do DCM, e você participa do nosso grupo de WhatsApp, onde estão lá todos os trabalhadores e trabalhadoras do DCM, muitos dos nossos convidados e das nossas convidadas estão lá também, participando, discutindo, enfim, 24 horas no ar, troca de ideias, e vocês participam das decisões editoriais, dão sugestões de convidados, enfim. Interagem integralmente com o Diário do Centro do Mundo e nos ajudam, porque um membro diamante é bastante coisa, né? R$ 100 por mês aí ajuda um bocado a gente. Mas se você não tem dinheiro, e quase ninguém mais tem dinheiro, né? Não tem dinheiro para dar um botijão de gás por mês. Se você não pode dar um botijão de gás por mês para o DCM, dá uma caixinha de fósforo por mês, R$ 2,99, você vira membro, ou bronze, R$ 7,99, prata, R$ 14,99 e ouro, R$ 39,99, tá? Pensem nisso com carinho. Nós ainda faltam ainda dois ou um membro, não sei bem, para a gente completar. A Sara agora daqui a pouco vai nos dizer a verdade. E lembrem, claro, de que vocês têm que nos acompanhar também pela plataforma roxa, a Twitch. Aliás, Sara Góes vai nos explicar isso agora. Em seguida, a gente chama o Rui e começa a ler os superchats. Fala aí, Sara. Oi, Leandro. Então, sei tudo de Twitch, mentira. Mas Pedro Zambarda me explicou, a gente tem que ter 1.000 pessoas lá para começar a pensar na Twitch como um plano B, né? Tem até uma pergunta aqui da Natália Araújo, ela fala assim, o DCM vai perder monetização por falar de política como os canais Minion? E aí ela conclui falando assim, Rui Costa, melhor debate. Tudo indica que na iminência das eleições, os canais progressistas vão ser prejudicados, né? Porque a gente não consegue disfarçar que fala de política. Os outros canais podem, sim, são conspiratórios, eles acabam podem entrar numa categoria de entretenimento e etc. Então, a gente tem que ter a Twitch como um plano B. E a Twitch é muito boa para quem está assistindo, Leandro, principalmente por causa dessa coisa de minimizar e você conseguir utilizar outros aplicativos, coisa que o YouTube não faz, né? Não faz, você né? Que besteira, cara. Assim. Eu não entendo nada de programação, mas eu acho que deve ser tão fácil. Sei lá. Pois é. Isso é um problemão mesmo, porque às vezes você está vendo, eu estou vendo o DCM no YouTube, aí eu quero consultar o WhatsApp, aí você apaga. Aí quando você volta, você cai de novo na propaganda. Aí começa as propagandas, aí você acaba desistindo, é muito ruim. Na Twitch, quantos seguidores a gente já tem na Twitch? Menino, eu vou verificar isso agora. Mas não sei por que você tá abrindo a calculadora, né? Não, imagina. Cabeça, fala aí. Fala aí que eu falo na lata, pra você ver que eu não estou mexendo em calculadora nenhuma. Fala aí. Teu óculos não é anti-reflexo, não, viu? Fica a dica, Leandro. Não, que essa calculadora é aqui, Saragóis. Fala aí. Ciro Gomes, praticamente. Atualmente, deixa eu ver aqui, está carregando. Temos 652. Fácil. Falta 348. Pensei aqui, 348 só. Olha aí, é isso. 348 pessoas. Gente, não é como você se tornar membro do DCM. Você não tem que fazer o pagamento. Não paga nada. É só se inscrever, não é isso? É só se inscrever. Não paga nada, é só se inscrever. É uma rede legal. Eu acompanho a Twitch de vez em quando, porque eu tenho um dos meus filhos, ele mantém um programa lá de games e tal. Tem até um público lá legal dele. E eu, às vezes, entro lá, fico batendo papo com a garotada, né? Dou o ar das graças, elogio o garoto e vou embora. Mas. Qual é o canal dele lá, Leandro? Tomás Radical? Não é não. Ele vai me matar porque não é nada de Tomás Radical.
Mas... É outro nome, é outro nome. Depois eu te digo. Eu vou consultar e vejo. É um nomezinho matreiro. Jovem Mas, e descolado, né? É um nome jovem e é, descolado. nome jovem descolado, exatamente. Mas eu acompanho lá, é legal, é interessante. Ele fica jogando e conversando com a galera. Ele joga jogos antigos e dá explicações sobre os jogos, caos. E aí as pessoas fazem perguntas, entram lá, bate papo, acompanham o jogo. É bem interessante. Passa 3 horas fazendo isso, impressionante. Ele faz isso aos domingos. Passa 3 horas fazendo isso. E dá um dinheiro, né? Tem uma monetização. Tem uma parada lá e as pessoas fazem coisas na Twitch. Ontem tinha uma menina que estava lendo há 2 horas, só que ela não estava lendo em voz alta, Leandro. Ela estava simplesmente parada com o livro aqui na frente dela, calada. Que coisa louca! Ela estava lendo para ela isso, ela não estava falando, não. Ó, e não era saliência, não. Ela estava toda vestida. Não era nua, deve estar pelado. Né? Não, ela estava vestidinha nesse corte aqui, com o livro aqui calada, lendo há 2 horas. Gente do céu, vou fazer isso. Se dá dinheiro, vou fazer isso. Tá, menino, vamos fazer isso. Fico lendo e ganhando dinheiro, é coisa boa. Pronto, a gente pode ganhar dinheiro fazendo vários nada e sendo filmado, né? Exatamente. Deus, vou colocar aqui o Rui. Vamos ver o superchat. Bom dia, Rui. Bom dia. Eu vou ler todos os superchats aqui daquele jeito, tá? Mistura diabos velho com Rui, porque no final das contas acaba sendo o assunto 7 de setembro muito forte, né? Verdade. O Gabriel Bandeira, né, tá falando da CPI, ele fala que discorda em parte do debate dos diabos velhos, porque ele acha que a CPI está se valendo da audiência que eles têm para colocar a pecha de corrupto do Bolsonaro. Se acabar com a CPI, antes acaba com a mídia que eles têm. O Cláudio Cavendish fala assim, Sara Góes, estava pensando, vocês nos alentam dia após dia. Massa. O Ilquias de Paula fala, Rui, você tem dito que Dom Pedro I foi progressista por criar uma Constituição para o Brasil. Como ele foi progressista se a Constituição que ele criou foi outorgada, imposta e não promulgada? O Marcelo Tartarini manda um superchat só para dizer bom dia, tiozões. Olha aí, Leandro. Por isso que é bom a gente ir para a Twitch, porque aí lá todo mundo fica jovem e descolado. Acabou com essa história de tiozão. De tiozão, né? A Cris Maier fala, bom dia, Força DCM, professor Isaías, já assistiram a série Versalhes? Vocês já viram? Eu comecei a assistir há muito tempo e parei. Nessa coisa de ficar assistindo há muito tempo. Era bem ambientada, bem coisa, mas eu achei um pouco infantilóide assim, o roteiro. Bem comercial, né? Comercialzona. Muito centrado no romance, né? No namoro e tal. Eu achei um pouco fraco. O Francisco Martins Lima fala, bom dia, Porto Alegre, 11 graus. A Beatriz se liga e fala, pagando na primeira fila. Eu vim à entrevista com o rádio, muito boa. O Alcides Ágio fala, bom dia, secretário, Rio de Janeiro, 15 graus, Leandro, tá quente lá. Sara, aqui só faz 27 graus no verão, ao meio-dia, no máximo. O Ilquias de Paula fala, Rui, como Dom Pedro I foi progressista se ele criou o poder moderador? Isso não faz parte do absolutismo? A mesma pessoa, viu, Rui, da primeira pergunta do Dom Pedro. O professor Isaías fala, o professor explica que a febre amarela é causada por um protozoário, que varíola é causada por um vírus, e que o tratamento para ambos é diferente e não existe tratamento precoce. Aí o aluno te chama de quê? De comunista. O tema fala assim, o pessoal que está com medo do dia 7 de setembro fará o quê no dia da eleição em 2022? Vai votar pelos Correios? Vai adiar a eleição? Votar em dia diferente de Bolsominion? O Pedro Resplandes fala assim, se eu fosse a Yakuza News, acreditaria, mas já existe a publicação semanal da Yakuza com o chefe na capa e tudo. Eu acabei perdendo o time dessa colocação dele, eu nem sei sobre o que ele estava falando, Leandro. Pois eu também não. Não, acho que eu sei, o Kiko Nogueira falou que ele recebe uma newsletter chamada Talibã News, que onde tinha essa informação do Talibã News, que os homens do Talibã fazem sexo entre si. Né? Sabia disso, Rui? Que com mulheres eles só fazem sexo para reproduzir, mas quando eles querem prazer mesmo, farra, é entre si. Eu acho que é mais uma sacanagem do Império contra os talibãs. Né? Pode ser, pode também não ser.
Pode, né? Pode ser, de repente, a moral deles é diferente da moral ocidental cristã, né? Há muita denúncia desculpa, há muita denúncia lá, não do Talibã, no Afeganistão, de pedofilia e coisas do gênero, né? Então pode ser um hábito, pode ser uma situação que tem no país. Tem muita denúncia disso, não contra o Talibã. Mas teve muita denúncia também de estupro de soldados americanos e mulheres afegãs, né? Teve muito. Então tá, vamos lá, Sara Góes, continua. A Lucinda Gregório fala assim, os PMs querem valorização do trabalho e os delirantes entre elas acreditam no Bozo. O Eduardo Negão fala, sou sargento e conheço o PM, sou da CGM, passa de 80%. Aquele dado que vocês estavam falando, 80% da PM é bolsonarista, ele está falando, não, passa de 80%. O tema fala, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que 25% da PM participa de grupo bolsonarista e 12% são contra o STF e o Congresso. O Flávio Ferreira fala, houve informação grave de vazamento de operação da Polícia Federal. O Carlos Alexandre Rezende fala, vendo os diabos velhos falando sobre a CPI, mostra como o Rui acertou mais uma. O Valdec Santana fala, estabilidades e salários baixos em professores de alto risco não traz conforto para ninguém. Vídeo Rio de Janeiro. E o apoio ao Bozo, que foi papo de segurança, da segurança pública que a esquerda não fala. A Reginalíssima fala, não ao caos, não ao apagão, alegria, Lula presidente 2022. O Samuel Antônio da Silva fala, contribuição para que o Kiko continue rindo assim. Não lembro o que é que o Kiko estava rindo, mas provavelmente estava mangando de alguém, né, Leandro? Sim, com certeza. O Alcides Ágil fala assim, os bolsonaros vão jogar a questão do custo da CPI depois no final para desmoralizar a conclusão da CPI. O Gabriel Bandeira está pergunta para o Rui quantos por cento ele precisa para ter a obrigatoriedade de estar presente nos debates das emissoras. A gente tinha que fazer uma movimentação para responder às pesquisas no Rui, porque aí força a presença do Rui nesses debates, né? O Ivo Miranda Gomes, ele fala assim, avisa para o Rui que eu contribuí com a campanha para o Jornal Diário da Causa Operária, porque a posição do jornal é quase igual à minha e à do professor Legene Mihan. Mas a gente não é trotskista. Eu digo que a posição do jornal da Causa Operária com relação ao Talibã é que é parecida com a que eu tenho e a professor Legene também, né? Por isso a gente contribui com o jornal, mesmo sendo do PCdoB. Olha aí. O Carlos Alberto Ataíde de Almeida Lopes Filho fala um pingo para os livros da Sara. A história dos livros, Leandro, ontem, no banheiro. A Flávia Mello fala, quem assistiu à eleição municipal de São Paulo sabe bem como a burguesia é capaz de surrupiar o voto do PT. O JT Salles fala, Rui, até que ponto desemprego, fome e inflação podem ser decisivos nas eleições? O Guedes, nosso ministro da Economia que está aqui no chat, ele fala, é o Guedes Tchutchuca, ele fala, corroborando o que disse o Rui, aconteceu algo inédito nas eleições no mundo, em 2006, e ninguém se atentou. O Alckmin teve menos votos no segundo turno do que no primeiro turno. Como é que a gente pode explicar isso? A Suzy Leuba fala, bom dia, bravos companheiros. Eu gostaria que o caro e digno Rui avaliasse a exposição, que me pareceu indevida, da foto do Lula com a Janja. Assinalo que há 15 dias recebi meu livro, muito obrigada. Eu ia até mostrar o meu, não está aqui, mas já mostro. O Thiago Andrade fala, gente, eu quero tomar isso que o Rui tem na caneca ungida dele. Acho que o Thiago não está concordando muito com o Rui, viu? Eu não entendi. Eu não entendi, desculpa. Ele fala assim, eu quero tomar isso aí que o Rui está tomando na caneca dele. O que eu estou tomando? Eu acho que você está tomando café, não é não, Rui? Café, eu tomo café e está. Café fortíssimo do Rui e o João tomam, né? O café preto, assim, chega grosso. Bom demais, bom demais. A Rosa Ribeiro fala, bom dia a todos. Hamilton Pires fala, Rui, qual é o versículo do livro dos profetas que você citou? Aí tem outra... Poderia procurar isso aí. O Eugênio Drummond fala assim, ateus de verdade são os Malafaia.
O Gabriel fala, Rui, por que as únicas vacinas do vírus inativados são da China e Índia? E todas as outras são vacinas de RNA, vetor viral, que nunca foram testadas em humanos antes. Aproveitaram a pandemia para fazer a gente de cobaia? O Hamilton Pires fala, Rui, esse assunto é importantíssimo para quem é religioso e precisa de argumentação para abrir a mente dos fiéis. O Júlio César Beraldi fala, caridade é bom para o ego, justiça social os ameaça. Davi Salles fala, e eram o coração e a alma, peraí, e eram o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma dos que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Ele está mencionando aqui Atos 4:31, assim viviam os cristãos primitivos. Olha, legal. A Elisângela Mello fala, eu não sei como o Lula suporta tanta injustiça e ingratidão do povo. Se eu fosse ele, eu diria, vamos se lascar, e eu ia aproveitar a vida com a Janja. O Claes Amos fala assim, pergunta para o Rui se essa palestra com religiosos está na internet, disponível para a gente assistir. Não está não, Rui? Não está, eles vão gravar. O Mauro de Alvarenga Peixoto fala, valeu o ingresso, o Rui Costa Pimenta é sempre um showman. O Cadil Batista fala assim, Leandro, por favor, pede aí para o Rui repetir o nome do livro sobre as origens do cristianismo. O Focinho Curto fala, antipatia contra a religião é a coisa mais classe média. Rui, por que a esquerda pequena burguesa não ataca também outras manifestações dessa superestrutura e mesmo a infraestrutura do capitalismo? O Edson A fala, por que TV e jornais só falam do Afeganistão agora? Por anos, civis foram mortos em ataques de drogas pelos Estados Unidos. De drones, né? Escreveu errado, eu acho. O Gilberto Geraldi fala, Rui, é possível conceituar o comunismo como a ausência de liderança e que, por isso, tal regime jamais teria existido? O Vicente Vargas pinga ingresso aqui para a gente. A Natália Araújo perguntou esse negócio da Twitch. Eu queria saber do Rui também se o PCO tem planos de ir para a Twitch. E a Isabel Orsi Vargas fala que manda um pingo com ingresso. E, gente, assim, provavelmente enquanto eu lia, chegou um monte de coisa, mas não tem como eu ler tudo nesse momento. A gente tem que separar em dois blocos. Pronto. Então tá bom. Vamos ver, Rui. A palavra é sua. Queria pegar essa questão do 7 de setembro, porque parece que deve ter sido do debate anterior. O pessoal está com medo de sair à rua, né? Não, eu acho que isso daí é um suicídio político, né? Até porque não vai acontecer nada, não vai ter confronto entre as duas manifestações nesse momento aqui, mas nós não podemos deixar a rua só para os bolsonaristas. É um suicídio político isso, né? Nós criticamos muito a organização dos atos pela indecisão deles, de marcar ato pequeno, fazem uma loucura total. Tem um debate muito acirrado aí dentro, né? Inclusive, muita gente deve estar indecisa para saber se o ato vai acontecer ou não. Ontem houve uma coletiva de imprensa e todos afirmaram que o ato vai acontecer independentemente da autorização do Dória. É importante deixar claro isso daí. E eu acho que nós temos que ir à rua. Nós não podemos deixar que o 7 de setembro seja marcado por enormes atos bolsonaristas, que eles vão jogar muito peso nisso daí, e não haja uma resposta, não haja um contraste, um contraponto. Questão dos PMs, né? Eu tenho falado, né? Eu acho que esse é um tema crucial, essencial. Eu tenho falado o seguinte: enquanto a esquerda fica sonhando com a eleição, sem fazer nada de concreto, o Bolsonaro, ele está fazendo uma intensa propaganda no interior dos corpos armados que existem no Brasil, dos órgãos de repressão. Em primeiríssimo lugar, a PM. Mas como a gente vê pela declaração do companheiro, que é da CGM, né, Guarda Civil Municipal, isso. Também na CGM, também na Força Nacional de Segurança e, eu diria até principalmente, nas bases das Forças Armadas. O que eu vejo com maior preocupação nesse ato do dia 7 de setembro é que, pela primeira vez, há uma mobilização explícita da PM. E eu acredito que isso daí é um passo adiante muito importante que o Bolsonaro está dando e passa despercebido
com esse negócio do golpe e tudo. Mesmo que não haja golpe, mesmo que não haja nada, que seja um ato muito pacífico, o Bolsonaro conquistou uma posição importante ao levar PMs às ruas. E ele vai levar um número considerável. Isso é o começo de uma mobilização de gente que está armada, de gente que são profissionais da violência, estão acostumados à violência, que é a base do fascismo, né? No processo de constituição de um golpe fascista eventual no país, esse é um passo fundamental. A gente teria que estar atento para isso daí, tem que ser denunciado, né? E logicamente que isso tem que... A isso nós devemos contrapor uma poderosa mobilização popular. Eu acho que o que o pessoal... Bom, mudando de assunto, o que o pessoal perguntou sobre o debate é o debate presidencial, né? O debate eleitoral e tal. Nós não temos direito de participar do debate porque o debate ele foi instituído já há muito tempo, né? Não era lei, depois acho que não é lei até hoje, porque no Brasil não precisa de lei, não? Você faz o que você quer. Que só os partidos com representação parlamentar podem participar dos debates, o que é uma coisa antidemocrática, profundamente antidemocrática. É uma das centenas de características antidemocráticas das eleições. Mas, de qualquer maneira, nós não participaríamos do debate, porque nós vamos apoiar o Lula. Né? O Lula que vai participar do debate. E, na minha opinião, vai levar muita tinta nesse debate, porque os outros candidatos vão se unificar contra ele, pela esquerda e pela direita. Achei interessante o que o companheiro falou sobre a posição do jornal Talibã. Eu acho que tem que haver uma solidariedade nas questões fundamentais, né? Acho que há muitos problemas no Brasil que são mal compreendidos, como esse do Talibã. A gente não comentou aqui, teve esse episódio da queima da estátua agora no Rio de Janeiro, do Pero Vaz de Caminha. Eu acho que é um debate que tem que ser feito pela esquerda com maior profundidade, né? Porque o debate do Borba Gato até deu para enganar. Inventaram um Borba Gato aí que parecia o Adolf Hitler, né? Borba Gato do Talibã, que não tem nada a ver com a realidade. Agora, o Pero Vaz de Caminha, exatamente quem que ele matou? Porque, para mim, que o Pero Vaz de Caminha, ele era um literato, ele era o escrivão da frota. Ele não matou ninguém, né? Aí eu tive um debate, eu debati nas redes sociais, o pessoal falando que o Pedro Álvares Cabral era um colonizador e um genocida. Era um soldado, né? Ele era um soldado e ele estava a serviço do rei de Portugal para fazer um comércio nas Índias. Ele não vinha para o Brasil, né? Todo mundo sabe disso. Ou foi um acidente, ou os portugueses desviaram a rota para ver se tinha alguma coisa aqui e tal, mas era só uma passagem. Ele passou pelo Brasil, ele nunca ficou aqui, ficou uma semana aqui. E ele só fez essa viagem, foi a única viagem que foi encomendada a ele pelo rei de Portugal, e o cidadão virou genocida porque ele fez uma viagem. Agora, o problema é o seguinte, né? Se é para queimar tudo isso daí, o que exatamente que é a cultura brasileira? Porque isso aí não vai sobrar nada aqui, né? Esse é o marco inicial da civilização brasileira, a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, né? Não há outra civilização brasileira que não tenha começado com essa. Então, está aí um debate, né, que é um debate que o pessoal está fazendo, que é extremamente, na minha opinião, muito problemático, vai ter consequências muito graves. E a esquerda, que tem mais consciência, deveria se posicionar, porque é um perigo isso daí. Um cidadão me falou no Twitter o seguinte, que tem que fazer tábula rasa da cultura brasileira. Se eu fosse uma pessoa para ficar chocado, eu ficaria chocado. Porque significa que tudo aquilo que as pessoas cultas, pelo menos no Brasil, né? Porque a cultura, o depositário da cultura, uma parte dela, né?
Uma parte da cultura, o depositário é todo o país. E uma parte da cultura, o depositário são as pessoas cultas, que leram, que conhecem melhor essa cultura. Eu, por exemplo, para mim, existe uma vasta cultura brasileira. Existe a literatura, existe a historiografia, existem as artes, a arquitetura, existe a língua portuguesa, que é o instrumento fundamental de cultura. E o cidadão quer fazer tábula rasa. Você ficaria até sem ter o que falar, porque até a língua ia embora, se você fizer tábula rasa da cultura brasileira. E também não sei para que serve um povo que não tem cultura nenhuma. Né? Mesmo que a sua cultura seja uma cultura muito primitiva, como, por exemplo, no Afeganistão, é melhor ter essa cultura do que não ter nenhuma. Né? Pelo menos me parece óbvio. Eu acho que não é tão óbvio para outras pessoas. É um debate muito importante, porque o pessoal está delirando, está indo à loucura com esse negócio do identitarismo. Né? É isso que eu ia te perguntar, Rússio. Você acha que essa é uma discussão identitária por excelência, essa história da queima de estátuas e da negação dos princípios da civilização brasileira, essa ideia de fazer uma tábula rasa em relação à nossa história? Eu acho que essa é a essência do problema. É uma história pervertida, criminosa. O Brasil tem uma cultura criminosa. E criminosa no sentido muito profundo, de crime contra a humanidade. Seria assim como se a cultura brasileira fosse equivalente à ideologia nazista. Eu não posso aceitar isso daí de jeito nenhum. Bom, eu acho uma loucura, não é que eu não posso aceitar, eu acho que a pessoa tem problemas emocionais profundos de falar um negócio desse, né? Acho também que a pessoa não sabe o que é cultura, porque também você precisa ter cultura até um determinado ponto para saber o que é a cultura, né? Eu acho que ele não sabe, por exemplo, que a cultura colonial brasileira é o barroco brasileiro. Acho que ele não se dá conta disso. Que o barroco mineiro, por exemplo, que é considerado assim uma originalidade artística no mundo, não no Brasil, no mundo, né? Um barroco muito peculiar construído aqui, que isso daí é cultura brasileira. E fazer tábula rasa significa acabar com tudo isso daí, acabar com o Aleijadinho, por exemplo. Eu acho que não pode mais ser chamado de Aleijadinho, viu? Também não poderia mais ser chamado. Mas aí não tem jeito, né? Não vamos trocar o nome do cidadão também. Olha, eu não duvido não, Rui, sabe porque eu soube recentemente que um livro clássico da Agatha Christie, aliás, o primeiro livro que eu li dela, que me fez ler muitos outros, quando eu era garoto, chamava-se O Caso dos 10 Negrinhos. Mudaram o nome do livro. Não é mais O Caso dos 10 Negrinhos. Como é que Parece chama? que agora é assim, e eles se foram. É uma coisa assim. É a cultura do eufemismo, né? Impressionante isso. É um livro muito. Não sei se você leu, você gosta de Agatha Christie. Eu li muito quando eu era garoto, mas esse livro é sensacional. Né? Se passa numa ilha onde vão 10 convidados, eles começam a morrer um por um, baseados em um poema que tem no hotel onde eles estão, chamado Os 10 Negrinhos. E um negrinho só para ir passear, se machucou com uma foice, e só 9 negrinhos voltaram. E aí se mudaram o nome por causa da palavra negrinho. Não é muito doido? Esse tipo de cultura sempre foi ridicularizado na história do mundo, né? Os reis da França, eles tinham o hábito de pegar os livros clássicos e amputar o livro para que o Delfim da França, o filho do rei, não chegasse a ler coisas inadequadas, né? Então o livro vinha assim com uma inscrição na capa que falava assim: ad usum Delphini, quer dizer, para uso exclusivo do Delfim. Quer dizer, o Delfim não podia ler o livro, tinha que ler a versão censurada, né? E todo mundo sempre achou isso daí uma coisa absurda, ridícula, uma anti-educação. Você tem que falar para as pessoas que é assim, o sexo existe, então tá lá, né? Você não vai pegar, por exemplo, As Mil e Uma Noites e tirar as partes sexuais porque vai ofender a sensibilidade de alguém, que isso aí é castrar a obra. Aí parece que está na moda isso aí em escala universal hoje, né? Sim, se fala em fazer esse tipo de depuração na obra do Monteiro Lobato, tirar as partes racistas.
Que não, na minha opinião, essas partes que eles estão tirando não são racistas. Elas simplesmente fazem referência aos negros. Mas, enfim, eu acho tudo isso daí uma coisa escatológica. Né? Não é que eu acho errado, acho escatológico. E eu acho que a esquerda deveria se unificar. E aqueles setores da esquerda que acham que a cultura brasileira é uma cultura que deve ser defendida e preservada, deve se unificar. Outra questão, sobre o desemprego, a fome. Isso daí pode trabalhar de diversas maneiras, depende do efeito que vai ter na população. E depende da política governamental. Se o desemprego, a fome, etc. e tal, levar a um clima de insurreição, de rebeldia, favorece a candidatura do Lula. Se o Bolsonaro lançar um programa social, ele vai capitalizar, pelo menos em parte, esse programa social. Quer dizer, não é um dado fixo da situação, é um dado sobre o qual é preciso operar, né? Se a esquerda mobilizar, favorece a esquerda. Se a esquerda não mobilizar, como ela faz hoje em dia, pode ser facilmente manipulado pela direita, né? Bom, essa foto do Lula eu achei também, foi meio que não sei se foi o próprio Lula que lançou, não me pareceu, parece que é uma foto, né? Daí o pessoal começou a... Foi a Janja, foi a namorada dele. Namorada, né? Colocou a foto, não sei se é uma coisa de marqueteiro ou se foi uma coisa dos apoiadores, né? Achei meio fora de propósito isso daí. Mas tudo bem, também não é uma coisa importante. A pessoa leu sobre o versículo, eu precisaria procurar, né? Quando eu fui na Igreja Batista, ganhei uma Bíblia de presente. Eu tenho várias, né? Então eu precisaria ir nessa Bíblia aí que eu anotei, na Bíblia onde está. Quem sabe numa próxima. Sobre a vacina, lógico, nós somos cobaias. Na menor dúvida, toda pessoa que conhece o processo de aprovação de medicamentos sabe que isso daí é tudo experimental. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Eu espero que não aconteça nada, mas que é uma coisa que é feita de maneira criminosa pelos governos, não há dúvida, porque o público deveria ser totalmente informado de tudo, né? Pelo governo que administra as vacinas. Já o governo Dória inventou uma situação em que você é vacinado e você só sabe qual foi a vacina utilizada depois que você é vacinado, que isso daí é um absurdo, né? E o pessoal teima em achar que o Dória é melhor que o Bolsonaro, né? Não sei por que exatamente. Bom, o assunto religioso eu acho que é muito importante, eu acho que, por incrível que pareça, né, talvez surpreenda algumas pessoas, eu acho que um militante marxista, ateu, materialista, revolucionário, deveria ler a Bíblia, porque a Bíblia é uma, como é que se diz? É um elemento importante da cultura mundial e muita gente, né, acredita na Bíblia. Não é o fato de você achar que isso daí não tem importância que faz com que não tenha importância. São milhões de pessoas, né? Só o catolicismo aí é coisa de quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Então você tem que entender muito bem do assunto. Você pode achar o assunto uma perda de tempo, mas não é uma perda de tempo do ponto de vista social. O livro que eu mencionei é o livro do Karl Kautsky, As Origens do Cristianismo. Não sei se tem tradução em português. Já vi, eu tenho aqui uma cópia de uma tradução em espanhol. Com certeza tem em inglês, né? Espanhol tem, não sei se é fácil de achar, mas é um livro muito, muito bom. Tem que olhar primeiro em português. Talvez tenha sido publicado nos últimos tempos por alguém aí. A questão do Afeganistão, o pessoal falou, né? Tem muita coisa esquisita. O bestialógico da ocupação norte-americana é muito grande, né? Inclusive tem muitas denúncias. Uma delas, o pessoal falou em drones, é que os operadores de drones, eles matavam gente de maneira totalmente gratuita, simplesmente porque eles estavam operando os drones. Apareceu, inclusive, essa denúncia, que o pessoal opera o drone, é como um videogame, né? Então eles começaram a matar gente como se fosse um jogo de videogame. Sobre a questão... eu pulei uma questão aqui que era importante, estava lá no primeiro lugar. Questão de Dom Pedro I, né?
O problema de Dom Pedro I é o seguinte: Dom Pedro I é apresentado na historiografia tradicional, ele é apresentado como herói, papapá, aquela coisa muito idealizada, né? Que é a historiografia para a exaltação nacional, que é um tipo de historiografia que eu não tenho nenhum apreço por ela. Eu acho que a historiografia tem que apresentar uma visão concreta e crítica. Já a esquerda foi para o extremo oposto e apresenta Dom Pedro como um tirano. E não corresponde à realidade isso daí, né? Dom Pedro I era de uma família real absolutista. Inclusive ele casou com a filha, uma das filhas do rei da Áustria, que era o centro do absolutismo internacional. Bom, sendo um rei absolutista, ele compreendeu, logicamente que por interesses políticos, né? Mas ele abraçou a causa liberal. Ele foi o primeiro liberal da família real portuguesa. Tanto que ele convocou no Brasil, veja só, é uma coisa assim, que o pessoal não se dá conta, mas muito extraordinária para um soberano absoluto, que seria absolutista. Ele convocou a Constituinte no Brasil. Ele convocou uma Constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte eleita. Né? E ele voltou atrás na questão da Constituinte porque houve uma crise política muito grande. Né? Quer dizer, ele agiu autoritariamente nesse passo, mas a gente tem que entender que foi uma crise política. Não foi assim que ele era a favor de não ter constituinte, que seria o normal. Né? As monarquias naquela época, a esmagadora maioria delas não eram constitucionalistas. Ele era um caso excepcional. E ele acabou outorgando a Constituição no Brasil. Ele fechou a Constituinte e outorgou a Constituição. Ele fez a mesma coisa em Portugal também. E por isso, em Portugal, ele aparece na historiografia portuguesa, na história de Portugal, como sendo o símbolo do liberalismo português. Toda a intelectualidade progressista de Portugal da época seguiu Dom Pedro I quando ele invadiu Portugal para derrubar o irmão, que era, esse sim, absolutista. Então, quer dizer, ele é um liberal, ele não era um revolucionário, né? Mas ele era um liberal, contrário do que o pessoal pensa. E ele era um liberal, e nesse sentido até excepcional, porque na família a mãe era espanhola, ultra absolutista. O pai sempre foi soberano absoluto. Ele poderia ter tido como ponto de partida a ideia do absolutismo. Não, o ponto de partida dele foi a ideia liberal. E ele lutou pela ideia liberal até o fim. Aí a crítica que se pode fazer a ele é que ele era moderado demais, que ele não era um liberal que ia até as últimas consequências e tal. Mas não há como negar que ele é um príncipe, um rei, né? Liberal. É uma interpretação equivocada da história nacional apontá-lo simplesmente como um absolutista, um tirano e tal. Ele introduziu o poder moderador? Introduziu, porque o liberalismo dele era um liberalismo muito moderado. Mas com poder moderador ou não, a monarquia foi uma monarquia parlamentar na medida do que poderia haver de monarquia parlamentar no Brasil daquela época, né? Que era uma coisa muito postiça. Mas ele fez a tentativa dele. Eu acho que a esquerda tem que ter uma avaliação da história que seja concreta. Não tem que elogiar, não tem que transformar a pessoa num demônio, tem que analisar o papel histórico de cada um. E eu acho que não corresponde apontar Dom Pedro I como um tirano. Não foi assim. Né? Outra coisa também que é discutida na esquerda, os identitários contestam. Falam que a independência do Brasil foi uma farsa. Não é verdade. A independência do Brasil foi uma independência jurídica, que foi igual a todos os países que se tornaram independentes. São 11 horas. Se o Brasil, a partir daí, conseguiu... Eu tenho problema com o computador, né? Se o Brasil, a partir daí, conseguiu ou não materializar essa independência, né? Essa já é outra história. Mas que o Brasil ficou independente de Portugal é um fato, né? Aí o pessoal fala, não é uma independência verdadeira. Não, é tanto quanto da Argentina, de qualquer outro país que ficou, da Índia, por exemplo, que ficou independente da Inglaterra num determinado momento. Foi uma independência
conquistada pelo povo, revolucionária? Não, mas naquela época era raro, né? O Haiti conquistou a independência por uma revolução popular, mas quem mais que fez isso daí? Tudo foram ações dos latifundiários, da classe dominante da época contra a subordinação. Acabaram com a subordinação jurídica a Portugal. O Brasil estabeleceu suas próprias leis. É um grande avanço, mas não é um avanço total. Quer dizer, o pessoal não sabe reconhecer a cor cinza, né? Só tem preto e branco na história, não é assim. O mundo não é feito de preto e branco. Na verdade, as cores são como o computador ensinou, né? Porque você vai procurar cores no computador, fala assim, 1 milhão de cores, né? Você nunca imaginou que tivesse 1 milhão de cores. Na política tem mais de 1 milhão de cores, com certeza. E se nós queremos ser concretos, tem que ter esse equilíbrio. Tem que analisar. Eu não tenho interesse nem em exaltar e nem em rebaixar ninguém por nada, né? Eu sou favorável a ver a história como ela é, analisar concretamente. E a história de Dom Pedro I é essa daí. Inclusive, nós decidimos aqui, dado o debate meio estrambótico, escatológico que tem sobre a história do Brasil, eu vou fazer um curso, né? O PCO vai fazer um curso, eu vou dar esse curso, um curso de história do Brasil. Vamos pegar de antes de Dom Pedro I, pegar como era a situação dos índios, até o golpe de 2016. Super curso, é um puta esforço que tem que fazer, mas eu acho que é uma coisa muito, muito importante. E vamos analisar de um ponto de vista concreto, marxista, cada etapa da história do Brasil, sem avacalhar a história e sem exaltar ninguém, porque a nossa função não é exaltar, é mostrar o que aconteceu, interpretar, analisar, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante. Convido a todos os interessados desde já. Bom, sobre esse tweet, nós estamos com esse problema, né? Graças à campanha da esquerda para calar a direita, o STF vai calar a esquerda também, né? Vai ficar todo mundo calado. Ou pelo menos, se não vai calar, vai desmonetizar, o que vai contribuir. Que é uma forma de calar, né? Uma forma de calar. Eu não quero ser chato, mas eu sou obrigado a falar que nós falamos isso aí inúmeras vezes. Sim, muitas vezes. Não vai dar só na cabeça da direita. Aí, ó, prejuízo. Quem não tem site pode ficar tranquilo, mas também é capaz de perder muito programa que ele assiste regularmente. Vai saber o que vai acontecer. Agora todo mundo vai ter que trabalhar dobrado, triplicado, para manter o negócio funcionando, graças ao democraticíssimo STF e o TSE, né? O Barroso. É uma ditadura isso daí. Não tem outro nome, é uma ditadura. Nós vamos ver o que a gente faz, né? Eu acho que o DCM está certo, tem que começar a se mexer aí, porque a rebordosa vai ser feia. O PCO está na Twitch também, não? Não, ainda não. Nós estamos analisando o problema. Eu nem sabia disso, nem me falaram, né? O pessoal que está trabalhando nem me falou. Eu vou perguntar, ver se eles já viram essa opção. Eu achei interessante a menção. Vai ser, bom, você pode falar disso talvez até melhor do que eu, porque eu estou acostumado a trabalhar com baixíssimo orçamento e até sem orçamento, né? Partido político que não tem fundo eleitoral e tudo mais, é assim, não tem financiamento da burguesia. Mas vocês aí, eu imagino que para vocês seja muito grave esse problema. E embora acusem o PCO sistematicamente de viver nababescamente com fundos eleitorais milionários, né? Queria eu ter. Queria ter o financiamento da CIA, que já falaram que nós temos, né? Nós vamos mostrar quem é que realmente recebe o financiamento da CIA no Brasil. Da extrema-direita, Márcia Tiburi falou que nós somos financiados pela extrema-direita. Do fundo eleitoral, todo mundo, nós somos financiados por tudo quanto é meio, só que eu só não vejo o dinheiro, não sei quem que está. Preciso investigar para ver quem é o PCO. Tem alguém ficando muito rico com as coisas do PCO, hein? Abriu uma conta, é dinheiro da CIA, é dinheiro da extrema-direita, é fundo eleitoral. Tem alguém que está milionário aí. O PT também. O PT dá muito dinheiro para o PCO. Tá bom. Saragóis, assim, nós já temos 2h30, Saragóis, eu preciso fazer o almoço. Por favor, temos ainda superchats para o Rui, vamos ler os superchats e já começar a nossa despedida?
Ó, fica aqui o apelo do Jerônimo, é o meu apelo também. Pô, Manda 10 reais. Manda pelo menos o iFood. Eu sei que tem alguém aí com a carteirinha do PCO que está ganhando muito dinheiro. Ai, ai. A Denise Rocha fala assim: eu sempre achei a Malala com cara de propaganda estadunidense. Sendo uma diaba velha, me remeteu aos refugiados da Guerra Fria. A Nelly Germano fala: bom dia, pingo pelo essencial de ontem. O Laércio Nascimento fala: além do Haiti, o Afeganistão é aqui também. No Brasil, a cada 15 minutos, uma menina é estuprada. Eu não sei se vocês se ligam, Rui e Leandro, mas assim, não é à toa que a Lei Maria da Penha, né, é baseada na Maria da Penha cearense. A violência contra a mulher no Ceará é especialmente bizarra, porque aqui não há simplesmente feminicídio. Arrancam cabeça, torturam, tem casos. É brutalização mesmo. É brutal. E esse ano, acho que há mais ou menos um mês, foi descoberta uma clínica no Crato com 33 mulheres enjauladas. Tá? Isso é 2021, boa, gente. Isso é Brasil. E não é no Afeganistão. Pois não é. É no Afeganistão. E o pessoal estranha. Perdão, o pessoal estranha que no Afeganistão, que é um povo muito primitivo, e religiosamente primitivo também, aconteçam determinadas coisas. Eles acham que é o Talibã que é maluco. Mas não é. Veja, se acontece no Brasil isso daí, imagine no Afeganistão. Exatamente. O João Vieira fala assim: Chico Buarque, um artista brasileiro na Netflix, maravilhoso. O Alexandre de Araújo Lamatina fala: ateus e cristãos unidos pelo comunismo, amém. O Rafael Lacerda fala: Rui, não é hora de revisionar a cultura popular por sua índole sexista e patriarcal? Todo esse samba, forró, MPB, eles não são uma mancha na nossa história? É para dançar com a mão no joelho e outra na consciência, né, Leandro? Pois é. O Carlos Alexandre Rezende fala assim: eu já achei uma fala do Rui no YouTube abordando comunismo e cristianismo. Ele está compartilhando com o pessoal aqui do chat, tá? E teve gente que disse na internet, Tem um curso que eu dei, tem uma polêmica. Uma pessoa se levantou lá e falou que não era nada daquilo e tal. Aí teve uma polêmica. O Carlos Alberto Veloso Lopes fala: Bolsonaro não é mais candidato, ele vai para Papuda e sabe disso. Vai tentar fazer o que aconteceu na Bolívia. Por que não concentrar pessoas nas prefeituras do PSOL e do PT? O Antônio Cláudio Vitoriano fala: parabéns, Leandro Rui, fora Bolsonaro. O Lucas Guimarães fala: a queima das estátuas pode ser entendida como uma forma de combater o nacionalismo burguês que dominou toda a América Latina nos anos 2000? O Carlos Alexandre Rezende fala que o livro foi lançado pela Civilização Brasileira, né, pela editora Civilização Brasileira, e diz que foi esgotado, mas o pessoal já deu toque aqui no chat que na Amazon está disponível. A Regina Lisma fala: Rui, parabéns por esse discurso sobre a história do Brasil. Deixa eu ver só se eu pulei mais algum. Não pulei, mas se eu tiver pulado, meu povo, avise. Pronto. Então, pronto. Vamos lá, Rui, por favor, suas... Um pouquinho o tema... vamos. Não, desculpa, só para você responder as perguntas e a gente já encaminhar para as nossas despedidas. Não, esse tema do identitarismo, né? Eu acho que a gente precisava... Nós estamos pensando em fazer uma atividade aí, de repente até podemos fazer uma atividade em conjunto aqui com o DCM sobre a questão, né? Eu não acho que a gente tem que reformular o passado. Isso daí acontece no livro 1984, do Orwell. Isso. Eu acho que isso daí é uma atividade criminosa. O passado, ele deve ser mostrado como ele foi. O que ele tem de negativo, que deve ser analisado equilibradamente, né? Diante do que a gente pensa hoje, porque o que a gente pensa hoje, a gente não pensaria 200 anos atrás, também tem esse detalhe. Deve ser criticado, explicado. E o que ele tem de positivo deve ser usado como um bom exemplo. Agora, mudar o passado, esconder o passado, eu não vejo a serventia disso. Isso foi o que a Igreja Católica fez quando eles assumiram o poder do Estado com a cultura greco-romana. Eles destruíram milhares de livros, estátuas,
monumentos, porque eram impuros, eram contra a religião cristã. Isso daí foi um prejuízo tremendo contra a cultura humana. Não vamos repetir esse tipo de coisa. A Inquisição também queimou livros, queimou um monte de coisa, porque não estava de acordo com aquilo que eles pensavam. Nós estamos no século XXI. Nós temos que ter um grau de tolerância e compreensão de pessoas civilizadas. Por exemplo, nós podemos discordar das pessoas que são religiosas, mas isso não quer dizer que, se nós tomarmos o poder aqui, nós vamos queimar o pessoal que é religioso na fogueira, não. A conduta tem que ser uma conduta tolerante. A tolerância é um valor que foi estabelecido pela burguesia na Revolução Burguesa. A burguesia não foi muito tolerante com todo mundo, mas o valor em si é importante. Uma coisa é você travar uma luta política, outra coisa é você ter uma intolerância ideológica. Fulano pensa diferente de mim, eu não gosto do que ele pensa, então eu declaro guerra a ele, quero queimar ele na fogueira, quero obliterar ele da história, quero cancelar, quero calar, etc. e tal. Isso daí não pode ser, não pode ser assim. A cultura popular é o que é, né? É a expressão do povo numa determinada etapa. Se a gente pegar a de 20 anos atrás, nós vamos encontrar uma série de coisas que muitas pessoas podem achar não são apropriadas. Se pegar de 100 anos atrás, vai ter mais coisa ainda, porque o mundo evolui, as pessoas evoluem, mas é preciso ter tolerância, preservar a cultura, mostrar para as pessoas o mundo como ele é, e não um mundo falsificado, cor-de-rosa, de faz de conta. Isso aí não faz sentido, isso é a obra de pessoas totalitárias, intolerantes e tudo mais, né? Que muita gente pensa que é o marxismo. O marxismo não é assim, nunca foi assim, né? E o exemplo da União Soviética não é um bom exemplo em muitas coisas que eles fizeram lá na época stalinista. Então, eu chamo o pessoal a conhecer, divulgar, discutir, criticar, né? Mas não cancelar, destruir, apagar, isso aí é uma atividade nefasta. Rui, no dia 7 de setembro, o PCO vai para as ruas e vai para onde nas ruas? Nós vamos para o Anhangabaú. Tá. Quer dizer, mesmo com a proibição do Dória... Aí vamos ver o que acontece, né? Mas a princípio nós estamos dispostos aí, né? Tá certo, então. Rui Costa Pimenta, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, né? Pela sua análise, sempre muito lúcida e muito inteligente. A gente se vê, então, na próxima sexta-feira. Um ótimo fim de semana para você. Um abração, Rui. Para vocês também. Um abraço. Tchau, tchau. E eu continuo aqui com Sara Góes.